imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após o Mengão vencer o Fortaleza por 5-0 no Maracanã. O Flamengo é o líder, segue o líder. A torcida do Flamengo saiu muito contente, feliz da vida aqui no Maracanã. Afinal, goleou por 5-0 o Fortaleza. Mas nesse domingo foi um atropelo. É um time muito técnico, é impressionante. Um chocolate, mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo, incrível. O Flamengo goleia impiedosamente o Fortaleza, fez 5 e poderia ter feito mais. O time do Flamengo deitou e rolou. O último capítulo da novela, Jorginho está muito próximo de vestir a camisa do Flamengo. Enfim, o último capítulo dessa novela, vai rescindir com o Arsenal, vai assinar com o Flamengo e vai fazer parte do grupo do Flamengo que vai viajar para o Super Mundial. E faltam 12 dias para começar a Copa do Mundo de Clubes. E aqui no canal Meu Mengão React você vai acompanhar todas as informações e a repercussão da Copa do Mundo de Clubes. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que venceu o Fortaleza por 5-0, um baile do Flamengo, um show do Mengão no Maracanã na despedida para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo agora embarca para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes, mas antes fez uma despedida muito bacana ali, vencendo Fortaleza 5-0, meus amigos, passou o carro. E vamos juntos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo essa vitória do Flamengo e as novidades, a preparação do Flamengo agora para a Copa do Mundo de Clubes. Mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações e nos ajude a bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Para isso, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Brasília, Goiás? Coloque o seu estado ou a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Créditos, canal ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande. Link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. O líder, o Flamengo. Flamengo recebeu o Fortaleza, fase muito ruim do Fortaleza, mas não tomou conhecimento. Vamos ver como foi então a vitória no Maracanã. Valeu, pessoal. A torcida do Flamengo saiu muito contente, feliz da vida aqui no Maracanã. Afinal, goleou por 5-0 o Fortaleza e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro depois que o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1 no Mineirão. Flamengo com 24 pontos no topo da tabela, já o Cruzeiro vem logo a seguir com 23. Então foi um jogo bem empolgante, como eu disse. Maracanã lotado, 64 mil pessoas. O Flamengo pressionou o Fortaleza desde o início. Primeiro gol saiu ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo. Uma enfiada de bola do Léo Ortiz, belíssima para o Arrascaeta. Nono gol dele no Campeonato Brasileiro, 1-0. O Flamengo ainda reclamou de pênaltis na primeira etapa, lances em cima do Bruno Henrique na grande área do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, mas o árbitro nada marcou. Na segunda etapa, o Flamengo veio de maneira mais intensa ainda. Everton Araújo, o garoto, marcou seu primeiro gol no Maracanã, uma bela batida de fora da área. Depois, terceiro gol, ali é uma jogada que o Flamengo tentou, o Bruno Henrique chutou, rebote, e aí o Arrascaeta ajeitou para o Luiz Araújo completar para o gol. Quarto gol, belíssimo, talvez o mais belo da noite. O Varela dominou um lançamento pela direita, cruzou com perfeição e o Michael de primeira completou para o gol. E aí o último, o Luiz Araújo veio carregando ali, veio por dentro e chutou. Fez 5-0, torcida em êxtase no Maracanã. Falamos com os personagens aqui dessa partida no estádio. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. Reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas
superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. Desde minha parte, encontrar la sabiduría, el control emocional, encontrar la inteligencia y encontrar las decisiones justas para este momento. Mas o trabalho permanece e o Vojvoda é o profissional que tem toda a capacidade, né, junto com algumas chegadas e saídas que podem haver nesse período, que é natural, nessa parada para o Mundial de Clubes, para o Fortaleza, eu acho que vai ser muito benéfica, né, para a gente reorganizar a casa, para a gente rever situações que possam ser melhoradas. O Fortaleza encara o Santos na quinta-feira, na próxima rodada, recebe na Arena Castelão. Já o Flamengo agora descansa um tempo aí, porque vai aos treinamentos e só volta a disputar o Campeonato Brasileiro depois do Mundial de Clubes. Só volta a campo mesmo no Mundial nos Estados Unidos, no dia 16 de junho, contra o Esperance da Tunísia. Obrigado, Pedro Henrique Torre. Tá aí, ó, 5-0 neste domingo, mas teve mais goleada com o Felipe Luiz no comando. Ó, 24 no ano passado, então 4-2 sobre o Juventude, Brasileirão. No Campeonato Carioca, 5-0 contra a Portuguesa e o Maricá. Contra o Juventude, 6-0. Contra o Corinthians, 4-0. Contra o Botafogo da Paraíba, 4-2. E agora, mais um 5-0. Isso só com os times principais em campo, né? 244 dias no cargo e algumas goleadas. É o que a gente falava, né? No Brasileirão, com algumas partidas, vem muito bem. Na Libertadores é que parece que o time não pega. E a gente fica se perguntando por quê. Mas nesse domingo foi um atropelo. E nossa equipe, eu sou do nosso time também de que 3-0 não é goleado. 3-0 não tá ali, né? E 4-2? A 4-2 estava ali, o jogo contra o Juventude. Fez 4 gols, para mim é goleado. 4-3 já não é tanto, mas é muito gol, né? O Flamengo tem sido uma equipe, muitas vezes, oscilante nesse sentido na temporada, mas eu acho que se a gente for analisar a quantidade de chances criadas pelo Flamengo, o Flamengo está entre os 3 que mais criam no futebol brasileiro em 2025. Nem sempre converte tudo em gols, e é natural, vai ter jogo que o time não vai conseguir encaixar a finalização, que o goleiro adversário vai estar numa noite espetacular, que os atacantes não vão estar numa tarde ou numa noite também inspirada. Isso acontece com qualquer um em qualquer profissão, né? A gente não é 100% o tempo inteiro, mas o Flamengo consegue pelo menos ter uma média importantíssima para uma equipe que tem essa vocação, né? Que é um time montado para pressionar o adversário o tempo inteiro, com jogadores de muita qualidade do meio para frente. Isso sem contar que os zagueiros são de muita qualidade. Olha para sua esquerda, o passe do Léo Ortiz. Agora. Mas o Luiz Araújo tem uma participação, hein? Sim. Porque ele faz um corta-luz importante. E eu acho que tem 2 pontos aí, né? Eu acho que é o Flamengo se impondo dentro de casa. E eu acho que a gente tem que colocar o Fortaleza na conta também nessa história, né? É um time muito fragilizado, é uma equipe que o Flamengo se aproveitou muito bem disso, uma equipe bem desorganizada defensivamente, que é algo raro nessa equipe do Vojvoda. A gente ouviu ali o Marcelo Paes falar sobre isso, o próprio Vojvoda. O Vojvoda foi para a coletiva dessa vez, né? Na rodada passada ele estava muito abatido, deu uma declaração, acabou saindo. O Marcelo Paes falou depois e repetiu, né, que o Fortaleza terá mudanças, entradas e saídas. Inclusive o Paul Fernandes, que veio do Boca Juniors, segundo jogo consecutivo não relacionado, esse provavelmente não permanecerá no Fortaleza, mas é um Flamengo que se aproveitou disso muito bem, de uma equipe fragilizada e que conseguiu, nesse jogo, ser efetivo nas finalizações. Mas é um time, repito, que cria todo jogo. E a média é mais de 10, 12, 15 jogadas de condições de marcar, né, gols. E, pelo menos no jogo contra o Fortaleza em casa, conseguiu não só se impor como time em jogo coletivo, mas colocar todas essas bolas para o fundo da rede e aumentar, né, esse saldo de gols que, no fim das contas, pode fazer muita diferença, né, no Campeonato Brasileiro. Pois é, 3 goleadas muito marcantes, né? E sem tomar gols, que é um mérito do Felipe Luiz. Ele vem tomando muito pouco gol, né? O Flamengo sob comando do Felipe Luiz. Aí muita gente já associando com o trabalho, o que ele assimilou do Simeone, né? Mas quem, na sua opinião, se destacou na partida de hoje? Quem brilhou os seus olhos em campo? A gente falou do passe do Léo Ortiz, o Gerson é o maestro, né? Destaca alguém? A gente está falando aí de alguns jogadores, muitos estarão na seleção brasileira. Acho que eu destaco muito o jogo coletivo. Eu destaco, se a gente for destacar jogador por jogador,
cada um na sua função foi muito bem. Acho que o Rossi trabalhou menos, talvez. Luiz Araújo vem bem. O Luiz Araújo entra muito bem. O Everton Araújo entra bem também, né? Acaba marcando. Eu acho que o mais importante do Flamengo nesse jogo foi mostrar que é um time que coletivamente funciona muito bem. Sem a bola, marcação-pressão, tentar roubar a bola no campo de ataque. Com a bola, time com muitas alternativas de jogadas pelos dois lados do campo. O Arrascaeta foi bem também. É isso, a gente vai citar tantos jogadores que, no fim das contas, a conclusão que nós vamos chegar é de que o jogo coletivo foi o melhor em campo. E mais uma vez, né? Eu acho que o Felipe Luiz, por ter sido um defensor, por ter jogado numa equipe como o Atlético de Madrid, que tinha essa solidez defensiva, e por ter jogado num Flamengo, que tinha essa vocação ofensiva, acho que a mescla de tudo isso dá a conclusão para ele que só vai funcionar se todos os 11, né, jogarem do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. E eu acho que o Flamengo, de novo, né, dá mostras de que está muito firme para, nesse campeonato de regularidade, ser um dos grandes favoritos ao título. Se vai manter essa média de intensidade, o futebol brasileiro não permite. Mas, pelo menos, é um time que vai criar muito. E mesmo nos momentos de baixa, foi assim. Né? O caso do jogo contra o Fortaleza, onde o time mostra, né, um encaixe defensivo. No meio da semana, né, só para concluir, pela Libertadores, o time também foi na conta do chá. Conseguiu poucos gols, mas criou muito, né? Foram mais de 20 oportunidades criadas. O que mostra que é um Flamengo que mantém pelo menos a média de criação. A efetividade é que varia de jogo para jogo. Bom, o Flamengo que agora a defesa titular vai para a seleção brasileira, né? Vai para o comando do Ancelotti. Na volta, pensar no Mundial de Clubes, próximo jogo contra o Esperance da Tunísia. Depois tem Chelsea, depois tem Leão. Vamos ver como se sai o líder do Campeonato Brasileiro. Põe na tela a classificação para a gente ver a situação de momento. O Flamengo assume a liderança depois dessas duas vitórias, né? Venceu o Palmeiras e o Fortaleza e pula para a primeira colocação com 24 pontos. Cruzeiro e Bragantino 23, o Palmeiras 22. Você vê um time específico ali nesse bolo aí. Qual? Tem um específico aí que tá bem posicionado mesmo. Pode continuar. Fluminense 20, Bahia 18, o Mirassol e o Galo 17, Botafogo 15, assim como o Ceará. O Botafogo a gente vai ver daqui a pouco, venceu o Santos na Vila Belmiro. Despedida do Neymar, será que continuará com a camisa do Santos? Corinthians e Grêmio 15 também, São Paulo 12, Inter 11, Vasco e Vitória 10. Assim que eu não gostei também. O Fortaleza, o Vitória com empate com o Corinthians, saiu da zona de rebaixamento e jogou o Fortaleza pra lá. Sim, na verdade, o gol que o Fortaleza tomou no final, o saldo de gols empurrou o Fortaleza para a 17ª posição. Santos 8 pontos, assim como o Juventude, e o Lanterna é o Sport, apenas 3 pontos ganhos. O Flamengo é o líder, segue o líder, que é o Mengão. Então tem muita coisa legal, uma goleada extraordinária hoje no Maracanã, 5-0. Os adversários do Flamengo, vendo o Flamengo jogar desse jeito que jogou hoje, e como jogou contra o Palmeiras semana passada, ou como jogou contra o Corinthians, quando meteu 4-0, quando jogou contra o Juventude, que meteu 6-0, quando venceu a LDU no Maracanã por 2-0. O Flamengo fez grandes exibições já esse ano. Eu fico imaginando os adversários do pote 1, pensando, ih, rapaz, vem esse time aí. Isso aí é uma encrenca danada e vai melhorar, pô. É um time muito técnico. É impressionante. Quem vê o Flamengo jogando no estádio, obviamente que tem dia que não joga bem, isso é normal, né? A Inter de Milão ontem, por exemplo, foi destroçada pelo Paris Saint-Germain, mas a Inter de Milão fez uma campanha que ela eliminou Bayern de Munique e Barcelona, 2 timaços, e eliminou com autoridade. Ontem foi destruída, né? Tem dia que não joga bem. Então, a torcida do Flamengo, ela só fica satisfeita nos momentos atuais, na história recente do Flamengo. A torcida do Flamengo, ela só fica satisfeita quando o Flamengo ganha como ganhou hoje, 5-0, dando show, uma exibição de gala. A torcida do Flamengo quer isso o tempo todo, mas não dá. Tem dia que não dá. E se você fizer um retrospecto deste ano, o Flamengo já tem várias atuações marcantes. Contra o Botafogo na Supercopa do Brasil, lá em Belém do Pará, pô, foi um show de bola do Flamengo aquele dia. Bruno Henrique jogando uma barbaridade. Foi a primeira grande exibição do ano do Flamengo. Aí vem o Campeonato Brasileiro. Cara, falei aqui, Juventude.
Corinthians no Maracanã, Fortaleza hoje. Aí você teve o Palmeiras fora, venceu o Grêmio fora jogando bem. O Flamengo teve uma série de grandes atuações na temporada. De fato, na Libertadores da América, capengou um pouco, mas conseguiu a classificação. Então, é meio complicado isso, cara, porque parece que você está vivendo num ambiente que está tudo errado, quando não está. E as pessoas não enxergam isso. A temporada do Flamengo até agora, vou pegar aqui os números do Flamengo no ano, para vocês acompanharem. Os números do Flamengo no ano. É um negócio impressionante, gente. E a galera trata como se fosse uma porcaria. Eu fico meio, às vezes, sem entender direito o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Flamengo no ano. O Flamengo chegou hoje. Eu vou compartilhar aqui para vocês acompanharem comigo. Olha aqui, vamos lá. Compartilhando aqui. Olha aí. Estão vendo? Boa. Olha aqui. 35 jogos. Você tira 3 aqui desses jogos, que os 3 primeiros jogos do Carioca foram com equipes alternativas lá. Bota aí 32 jogos com o comando do Felipe Luiz. 23 vitórias. Dessas 23 vitórias aqui, 22 foram com o Felipe. 8 empates, 4 derrotas. 2 foram com o Felipe. Então o time do Felipe Luiz, ele tem 32 jogos, são 22 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. O Flamengo no ano tem o melhor ataque disparado do futebol brasileiro, 68 gols. E a melhor defesa disparado, 17 gols sofridos. O Flamengo não perde há 8 jogos. A última derrota do Flamengo foi para o Cruzeiro, num jogo em que ele realmente não esteve bem no segundo tempo e que perdeu no finalzinho, naquele pênalti feito pelo Léo Pereira, que o Rossi rebateu e o Gabigol fez o gol. Mas foi uma vitória nos acréscimos do Cruzeiro. E aconteceu, perfeito. Tanto faz se foi no primeiro minuto ou se foi no último minuto, mas o Flamengo estava empatando com o Cruzeiro no Mineirão até os 45 do segundo tempo e perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, que realmente foi o jogo mais inesperado e mais impactante da temporada. Mas galera, é isso. Eu sei que vocês aí, a grande maioria, adora ouvir fofoca, adora ouvir crítica. Quando você não critica, fala que tá passando pano. Mas, gente, eu sinceramente, eu não vejo motivo para criticar, cara, pela temporada do Flamengo. Jogou bem? Jogou mal? Acontece. Não vai jogar bem todas as partidas. Nenhuma equipe na história do futebol jogou bem todas as partidas. O Santos do Pelé não jogou bem todas as partidas. O Barcelona do Messi, do Guardiola, não jogou bem todas as partidas. O Flamengo do Zico não jogou bem todas as partidas. Então, cara, as pessoas não estão percebendo que o Flamengo está construindo um sólido time, que é forte na defesa e é forte no ataque. E uma equipe completamente diferente do que era o Flamengo de Jorge Jesus, que virou a grande referência. O Flamengo do Felipe Luiz tem uma defesa muito melhor do que o time do Jorge Jesus de 2019, em termos de esquematização, em termos de não levar gol. É uma defesa mais sólida. E é um time que faz tantos gols quanto aquele time do Jorge Jesus. Então eu diria que é um time que tem uma perspectiva muito interessante, porque ele é mais completo, cara. Ele se defende com a bola. A posse de bola é a melhor defesa desse time do Flamengo, que tecnicamente é uma equipe... Gente, olha aqui, Rossi. Vou citar os jogadores de alto nível técnico. Rossi, uma qualidade técnica impressionante. Além de ser um goleiraço, ele tecnicamente com os pés ele é muito bom. Tem uma visão de jogo, uma reposição de bola. O Léo Ortiz é palhaçado que ele joga, né, cara? Ele é o ministro da defesa. Ele é o Arrascaeta que joga na zaga central. Ele hoje deu uma de Arrascaeta, no gol do Arrascaeta. Parecia que era o Arrascaeta passando a bola para o Arrascaeta, mas era o Léo Ortiz, que virou um meia e tem tanta qualidade que para ele ser um meia, de boa. Ele deu uma de Arrascaeta hoje no jogo. Ele é o Arrascaeta da zaga. O Danilo dispensa apresentações pela trajetória dele. O Alexandro, a mesma coisa, um grandíssimo jogador. Aí você tem o Gerson, que é um coringa, que é um jogador extremamente versátil e extremamente técnico. O Arrascaeta é um deboche. Aí você tem
nesse time, Cebolinha, que é um cara driblador. Você tem Bruno Henrique, que não é um primor tecnicamente, mas é decisivo, é um jogador diferente. Aí você tem o Pedro vindo do banco, técnica pura. Aí você tem um cara chamado Luiz Araújo, que muita gente não gostava, criticava. O Luiz Araújo é um dos jogadores mais eficientes do futebol. Taticamente ele é muito bom e tecnicamente ele dá muitas opções à equipe. Ele é bom de drible, ele é veloz, ele finaliza bem de longa distância. Ou seja, fora outros jogadores que eu poderia estar aqui, pô. Aí o Flamengo tem Pulgar, De La Cruz, Léo Pereira, Vinha, que voltou hoje. Gente, Plata, a quantidade de jogadores que eu tô falando do time do Flamengo que são técnicos, que tem requinte técnico, qualidade, né? Aí tem uma molecada chegando que também é boa de bola demais, que muitas vezes não tem espaço. O Alacian, Lohan, Matheus Gonçalves, Wesley. Conta pra mim essa goleada da equipe do Flamengo, que é líder da competição, porque o Cruzeiro me parece que tá ganhando, já acabou ganhando de 2-1 do Palmeiras. O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. Sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã, antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com o Luizinha. Agora, a noite foi especial para 2 jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para 2 atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir. E fiz esse gol dedicado para ela, e esse gol representa muito para mim. O meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse, e aí dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado. E foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu tava arriscando mais nos outros jogos e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz, mas teve outras chances de ampliar, com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou logo no início do segundo tempo, com 3 gols. Depois, Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto, e no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o 4º gol do Flamengo. Então foi uma noite, assim, realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5-0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, então, ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, mas o Flamengo chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras, o Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato, o Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11 e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo, incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas o Fortaleza... Não tá legal. Não tá legal. Tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os 2 grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e
E o Flamengo não. Não, agora é o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse que o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza, é uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe Luiz e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido, contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós estamos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço mudo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que um abraço. Eu acho que nós, a única coisa é um abraço carinhoso nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão. Mas que merda que os caras estão fazendo. Voltando pro céu, eu entendo bem. O Flamengo goleia impiedosamente o Fortaleza, fez 5 e poderia ter feito mais. E sai mais líder do que nunca no Brasileirão. Grande despedida do Flamengo. O Flamengo agora só volta a jogar no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo dos Clubes. É importante deixar claro o nome correto do torneio, mas há um porém aí nesse meio do caminho que é bastante preocupante, que é como voltarão da data FIFA os nossos jogadores. Lembrando sempre que nós temos cinco jogadores convocados na seleção brasileira. Nós temos o Varela e o Arrascaeta, que também devem ir à seleção uruguaia. Nós temos o Plata, que por incrível que pareça, que está machucado, que foi levado pela seleção equatoriana. E não sei se, por exemplo, o Pulgar será convocado pela seleção chilena, porque afinal de contas ele voltou hoje, ou seja, supostamente ainda dá tempo dele participar da data FIFA. Mas seja lá quem for, o importante é que voltem sãos. Isso é que é muito importante. Uma contusão durante essa data FIFA, dependendo do que for, pode simplesmente tirar do Mundial de Clubes jogadores importantes do Flamengo. 5 da seleção brasileira, por exemplo, que o digam, né? Aliás, hoje jogaram quase todos, só não jogou o Wesley. O Wesley que foi substituído pelo Varela, que fez um partidaço. Minha gente, eu não vou sentir saudade nenhuma do Wesley, não. Jogando o que ele não está jogando desde que foi para a seleção, e com o Varela, ao contrário, subindo de produção partida após partida, eu não vou sentir muita falta do Wesley, não. Agora, o Flamengo tem que contratar um cara para disputar a posição com o Varela, ou no mínimo para reserva dele, porque com a saída do Wesley, o Flamengo vai ficar apenas com um menino, né, da base, acho que é Daniel Salles, né? Acho que é esse o nome dele. O Flamengo jogou bem desde o primeiro tempo. O Everton Araújo faz 2-0. O 3-0 é do Luiz Araújo. O 4-0 acho que é do Luiz Araújo de novo. E o 5-0, finalmente. Aliás, o 4-0 acho que é do Michael. Um cruzamento perfeito do Varela que cobre a área. E o Michael pega de voleio e manda para o fundo da rede. E o 5º gol, o Luiz Araújo de novo. E aí, galera? E o Flamengo treinou para esperar agora o Campeonato Mundial. Próximo jogo do Flamengo é no Campeonato Mundial. Por isso que ele já está treinando desde agora. E foi o Fortaleza o time indicado. Tem certeza? Para tudo aí. Tem certeza que esse treinador do Fortaleza vai continuar no Fortaleza? Pô, mas, ô Gerson, ô Canhoto, tem que falar do Flamengo. Não, já vou falar. Mas é só en passant. Tem certeza? O cara tá perdendo 15 jogos seguidos. O time do Flamengo pegou o meio do campo fraco, deitou e rolou. Os jogadores do Flamengo de defesa estavam jogando, como sempre, quando tem essa oportunidade, eles estão jogando na intermediária do adversário. Aí, o meio do campo do Flamengo está quase na meia-lua da grande área e o ataque do Flamengo está dentro da área. Por isso que é isso aí, ó.
E você não tem como sair. A pressão é grande. Se o Fortaleza ficou com a bola nos pés 2 minutos, 3 minutos, saindo, que eu digo, pro jogo, foi muito. Porque o Flamengo ia lá, quando não estava pressionado, o Flamengo deixava sair jogando, ficava aqui, quando chegava no grande círculo, já começava o aperto, tomava a bola ali mesmo, ou na intermediária do Flamengo. Não teve um lançamento, não teve uma tabela, não teve nada. Os cruzamentos que vieram para a área do Flamengo, o Flamengo tirou todas de cabeça, ou o goleiro Rossi. Vocês estão pensando que vocês vão meter o gol nesse goleiro de graça? Não vai, cara, não vai. Não faz de perto, vai fazer de longe. Então eu vou te contar uma coisa. Eu acho que o Flamengo, o treinador do Flamengo, perdeu a grande chance de treinar o Sub-20. Se ele bota o Sub-20 do Flamengo, foi campeão aí, não foi? Acho que foi campeão aí. O Sub-20 do Flamengo ganha desse time do Fortaleza. Agora, o principal time do Flamengo é isso, 5-0. E barato. Meu placar moral, 8-0. É o meu placar moral. E olha só, nação, vai ter a Copa do Mundo de Clubes e o Flamengo já começou a movimentar o mercado da bola para trazer novos reforços para esse Mundial. E o Jorginho, o último capítulo da novela entre Flamengo e Jorginho, parece que chegou ao fim. O Jorginho está rescindindo o contrato com o Arsenal e vai jogar a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo. Vene Casagrande trouxe a informação. Vamos analisar o que ele falou sobre essa negociação entre Jorginho e Flamengo. Jorginho, enfim, o último capítulo dessa novela. No vídeo anterior a gente trouxe aqui que para ele fazer parte do Super Mundial do Flamengo, estar apto a entrar em campo, ele precisaria resolver a questão contratual com o Arsenal. Qual era a questão contratual? Os 6 milhões de reais. Na verdade, para ser mais exato, 800 mil libras que ele tem a receber de bonificação do Arsenal. E para ele rescindir com o Arsenal, ele teria que abrir mão desse valor ou o Arsenal pagar e ainda rescindir o contrato, que o Arsenal não queria fazer. Ou o Flamengo assumir esse valor, que o Flamengo também não queria fazer. O que aconteceu? O jogador virou para os seus representantes e falou, olha só, eu quero abrir mão desse valor aí, não faço questão mais, beleza, quero estar com o Flamengo no Super Mundial, faço questão de estar com o Flamengo no Super Mundial, e agora ele vai rescindir com o Arsenal. Ou seja, ele abriu mão 800 mil libras que ele tem a receber, o que dá 6 milhões de reais na cotação de hoje. Ele abriu mão desse valor, vai rescindir com o Arsenal, vai assinar com o Flamengo e vai fazer parte do grupo do Flamengo que vai viajar para o Super Mundial. Nesse momento, ele está na Itália, onde ele vai casar, e aí ele vai ter alguns dias de lua de mel, digamos assim, e ele se apresenta ao Flamengo ou no sábado ou no domingo, ainda não está definido. Mas o que uma pessoa do Flamengo me disse foi isso, no final de semana. Sábado ou domingo, ele desembarca no Rio de Janeiro e se apresenta para nós aqui para começar os trabalhos. Mas é isso, ele está muito próximo de assinar. Vene, mas se ele está viajando no casamento, como é que ele vai assinar? Vai ser tudo digital, assinatura digital, e é bem possível fazer isso. Você, por exemplo, quando eu fecho alguns acordos, digamos assim, eu assino digital também, porque geralmente as empresas não são do Rio de Janeiro, dá para assinar de maneira digital. E é isso, e assim vai ser o último capítulo com um final feliz para todo mundo. Vene, você acha que ele está abrindo mão ou o Flamengo vai diluir esse valor? Gente, a pessoa do Flamengo me garantiu que o Flamengo não vai pagar mais nada do que havia acordado com o Jorginho. Não tem nada de diluir, isso aí é uma questão do Jorginho com o Arsenal junto com seus representantes. Ele abriu mão e é por isso que ele vai assinar com o Flamengo para poder fazer parte. Vene, mas se não desse certo, o que iria acontecer? Ele só iria poder assinar com o Flamengo um contrato a partir do dia 1º de julho, porque o vínculo dele com o Arsenal iria até o dia 30 de junho. E agora ele rescindindo com o Arsenal, ele pode assinar com o Flamengo. E, por exemplo, vou dar um exemplo, hoje é dia 1º de junho. Se ele rescindir com o Arsenal hoje, é 1º de junho, ele já pode assinar um contrato com o Flamengo valendo a partir do dia 2 de junho, porque tem a janela de transferência que a FIFA abriu aí para os clubes que estão disputando o Super Mundial. Então, é isso. É torcer para que essa assinatura saia ainda hoje, em breve, e a gente vai mantendo vocês informados. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Então, agora o foco do Flamengo vira para a Copa do Mundo de Clubes. O Mengão embarca para os Estados Unidos e começa esse sonho, né? O sonho de conquistar o Bimundial de Clubes.
Vamos ver o que o Flamengo vai fazer, né? Qual vai ser essa preparação do Flamengo. A gente vai tentar trazer todas as informações do Mengão para vocês aqui no nosso canal. E hoje tem o sorteio, inclusive, das oitavas de final da Copa Libertadores da América e também da Copa do Brasil. Olha só, hoje o Flamengo vai conhecer os seus adversários, tanto na Libertadores da América como também na Copa do Brasil, e a gente vai trazer para você todas as informações, a repercussão aí dos adversários do Mengão para essas competições. Como eu falei para vocês, agora o foco do Flamengo é a Copa do Mundo de Clubes e vamos ficar de olho nos reforços que o Flamengo vai trazer, né? Vai ter uma janela de transferência especial que vai se abrir para os clubes poderem se reforçar para essa Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado no nosso canal hoje, hein? Que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo.